Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi. Gabriel estava ultra distraído, mas foi só para pegar o meme do rosto dele assustado, porque depois que eu abandonei na live de terça, quase virou um meme isso. O São Paulo aplicou uma goleada, por pouco não foi uma goleada histórica, por muito pouco, na verdade, por muito pouco é a trave, que apareceu em 3 situações, uma delas com a defesa dantesca do Cavalieri. Enfim, este é o vídeo de jogo, aliás, de um jogo extremamente tranquilo do São Paulo. Um jogo absolutamente tranquilo, muito fácil até. O São Paulo se impôs desde o começo. Para ser muito honesto, o jogo começou truncado até o momento em que o São Paulo, né, os primeiros 15 minutos ali, o jogo começou truncado. O Botafogo conseguiu dar um chute depois da segunda grande oportunidade de São Paulo, que eu fui fazendo anotações e eu fiz uma divisão em 3 para cada tempo. Então, 15, 30, 45, né? Para saber mais ou menos o que aconteciam. É super inovador, uma coisa que nunca foi feito antes na história da TV. Mas é porque, como no último vídeo eu estava cheio dos apêndices, muita gente ficou triste, algumas ficaram felizes, mas acho que a maior ficou triste mesmo. Então eu falei, deixa eu tentar manter aqui uma lógica, uma linha coerente. Hoje, muito tranquilo o jogo, muito tranquilo mesmo. E assim, eu achei muito interessante que esses 15 primeiros minutos, eu até brinquei no Twitter que o jogo estava tão truncado que se você procurasse no dicionário, ia ter a foto desses 15 primeiros minutos. O campo não parecia estar muito convidativo para o futebol, né? A bola estava muito estranha. Com 30 minutos, acontece, né, que é ali no quadrante que vai acontecer o gol do São Paulo primeiro, mas acontece um lance que eu peguei de recorte só para ficar registrado, que o Volpi ele erra uma saída e gera ali uma discussão entre o jogador de São Paulo e o Volpi berra. Não, fui eu errei. Por que eu levantei esse recorte? Porque em alguns momentos em que o Volpi estava ali se firmando no gol de São Paulo, e quando eu falo se firmando, não é que o Volpi esteve em algum momento mal. Ele teve algum momento em que ele estava tomando gols que a gente esperava que ele, do nível dele, evitasse, mas não eram gols dantescos, e ele teve umas 2 falhas maiores que aconteceram com um intervalo curto, então subiu a pressão para o Thiago Volpi. E muita gente, quando estava desgostosa com ele, falou: ele não assume as falhas. Mas não, isso é uma coisa que ele costuma fazer tanto em fins de jogos. Ele é um cara que sempre dá a cara a bater, é um grande líder de equipe. E ali foi uma coisa interessante, por isso fiz o recorte, porque ele grita ali já apaziguando ali um ambiente conturbado, estava todo mundo irritado, o jogo ainda estava 0-0. E depois a gente vai falar do Luciano com o Fernando Diniz, que é um caso à parte, que é muito bom. Mas assim, o São Paulo vinha errando muitas bolas no ataque, mas vinha propondo, errando aquela bola, mas assim, é muito legal ver o time errando, tentando fazer algo um pouco mais ousado, tentando acertar uma tabela, mas num desses erros, numa tabela que foi errada, o Sara, que não desiste, foi buscar a bola nos quintos dos infernos, que nem é tão longe assim, e daí ele me cruza a bola para o Brenner inaugurar o placar. Então, vamos começar por aí, né? O jogo com truncado, o São Paulo estava atacando, mas não encontrava ali o seu espaço, errava bolas, e numa dessas bolas erradas, a correção aconteceu dentro do próprio lance e o gol do Brenner, que a confiança do Brenner está lá em cima, né? Eu só quero começar discordando que eu tava truncado, eu não vi nada truncado, tá? Pra mim tava bem convidativo. Não, os primeiros 5 segundos o jogo tava altamente convidativo. Os primeiros 5, 10 minutos de jogo tava bastante truncado, assim. A bola tava muito mais no meio e assim, me parecia que os times estavam se adaptando ao campo ali. O campo acho que estava um pouco mais encharcado que o normal, não sei. Mas assim, e ainda lembrei da trombada do Luan, mas isso é mais pra frente. Da trombada não, né? Eu falei trombada na hora, mas foi uma tentativa de assassinato ao Luan ali. Eu fiquei até preocupado dele se machucar. Mas teve bastante coisa, né? Pênalti polêmico. Mas enfim, e o primeiro gol? O que você achou do primeiro gol? Tá, mas só para deixar registrado que eu não concordo. Você assim, não gostou o jogo para mim, desde sempre, antes de falar do primeiro gol, desde sempre o Botafogo, que tirou o Honda, a gente até falou no pré-jogo, o Honda fazia parte de um
atrapalhava em alguns pontos, não é que ele não tem nenhuma qualidade, mas ele atrapalhava o coletivo, que o campo do Botafogo, e isso aconteceu contra o Flamengo também, era um latifúndio, muito espaço para jogar. O Botafogo não encurtava os espaços de ninguém, e menos ainda do São Paulo hoje. São Paulo o tempo todo teve espaço para jogar, para trabalhar, zero dificuldade para chegar próximo à área do Botafogo. São Paulo estava errando muito, mas quando eu falo truncado é que no meio tinham muitos erros de passe nesse momento inicial e algumas trombadinhas, talvez em função dessa adaptação com o campo. Mas, enfim. Era só para deixar registrado mesmo, porque para mim o São Paulo teve tranquilidade em todo o jogo e desde o primeiro momento, óbvio que é futebol, mas o São Paulo teve sempre muito próximo do primeiro gol e muito próximo de acertar a jogada, especialmente ali pelo lado do campo. O São Paulo criando bastante ali pela esquerda, quando conseguia atacar, o Tietchan conseguindo chegar muito bem próximo à área também para ser uma opção, e o primeiro gol muito gol. Eu tô com o segundo gol do Brenner na cabeça. O primeiro gol foi. O primeiro gol é exatamente um dos pontos dessa jogada. São Paulo trabalhando pela esquerda, com espaço, levanta a cabeça, acha o Luciano e o Gabriel Sara dentro da área ainda. São Paulo trabalha ainda mais perto do gol, o Botafogo dando espaço, permitindo que o São Paulo infiltrasse com muita facilidade. O Luciano joga a bola para o Gabriel Sara, que acredita no lance, parece ter sido uma bola um pouco mais esticada. Gabriel Sara chega na linha de fundo, até com espaço, faz um cruzamento perfeito, o zagueiro do Botafogo dá espaço, o Brenner... Mas que recuperada do Sara, né? Porque a bola foi um pouquinho esticada. Sim. Né? E o Brenner, numa fase espetacular, descola do cara, cabeçada no ângulo, e com menos de 10 minutos, pouquinho menos de 10 minutos, já começa a abrir o caminho para não dar margem, para o São Paulo não ir se complicando ao longo do jogo, e principalmente o jogo com aquele espaço que tinha, ainda mais espaço do que teve contra Goiás, ainda mais espaço que teve contra Ceará, foram jogos recentes que a gente falou que o São Paulo tinha muito campo para jogar, para dar esse primeiro passo para que você consiga, eventualmente, matar o jogo. Se após o primeiro gol, o adversário continuar te dando todo esse espaço do mundo, e continuou. Antes do segundo gol, teve um lance que o Botafogo foi querer marcar o São Paulo lá em cima, o São Paulo sem a menor dificuldade, e aí é um misto de, óbvio, muito entrosamento e muita qualidade do São Paulo, que já faz isso com muita classe. É um místico né? É mais ou menos. Um místico E uma pressão muito mal feita do Botafogo, mas assim, é horrível, horrível. E nessa saída o São Paulo deixa 6 jogadores do Botafogo para trás sem a menor dificuldade, e aí vai direto o São Paulo com a bola dominada para cima da linha de defesa do Botafogo. Aí eu não lembro quem que erra a jogada, a decisão da jogada. A jogada era para vir para a esquerda, a bola é dada no Juan Fran, que vira o jogo pro Reinaldo, que cabeceia o jogador do Botafogo caído e vira escanteio. Era um lance claríssimo de gol. Na segunda que teve dessa, de novo, vamos com a bola dominada para cima da defesa do Botafogo. Dessa vez, eu acho que era o Marcinho, que estava, ainda não tinha sido expulso o Benevenuto. O Marcinho estava lá em cima, um corredor enorme, Gabriel Sara com tranquilidade para achar o Luciano com calma para esperar a movimentação correta do Brenner. Brenner tem a explosão melhor do que a do zagueiro do Botafogo, esperou o momento certo, bateu perfeito, alto, longe do alcance do goleiro, e o jogo já ficou muito agradável a partir do segundo gol, que é completo, que é facilitado com a expulsão boba do zagueiro do Botafogo. Como são lances muito óbvios, a gente não precisa deixar para o fim do vídeo. Porque ele não precisava fazer aquela falta. Exato. Era o que eu ia falar. Assim, a falta era passível de cartão, não tinha nem. Não era passível, era claríssima de cartão vermelho. Ele vai com a sola acima do joelho do Luan. Se o Luan tá com a perna no gramado, podia dar uma contusão seríssima, mesmo sem a perna no gramado, correu um risco seríssimo de ter uma contusão um pouco mais séria ali. Nem acho que ele quis fazer aquilo, mas... Não, mas eu achei que o Luan tinha machucado. Eu falei, cara, não acredito que a gente vai perder um jogador do nível do Luan com o que tá jogando no momento que o time encaixou, não por cartão, como a gente temia, porque desde o primeiro gol já tava troca. Eu sabia que era cedo para trocar, mas quando fez 2-0 já teria trocado, com 3 então já teria trocado no intervalo, ainda corremos risco 10 minutos. Deixa antes da gente correr, eu fazer das minhas aleatoriedades, não é culpa minha, mas o Wellington sim no Instagram, ele mandou uma que você viu provavelmente no grupo. Se não viu, você vai ficar muito chateado. Não vi. Eu vou até pegar agora, que ele falou assim: e aí, Bandana, a visão do jogo do Diniz é tão grande que atrás do gol tem um banner da Óticas Diniz. Ele mandou essa e eu tinha que... Falei, putz, o Gabriel vai... Empolgou, né?
Empolgou. Não, mas ele falou isso, o jogo já estava bem resolvido, e eu, idiotamente, fiquei procurando, e de fato lá tinha óticas Diniz em vermelho ainda, mudaram a coisa. E um outro comentário, a gente não fez esse comentário ainda, e vamos fazer um comentário muito rápido, porque a gente fez isso muito no pré-jogo. É muito ruim, e vocês sabem a nossa opinião sobre jogar de preto no Morumbi, deixando o adversário jogar de branco. Isso fere toda uma coisa. É uma questão de opinião, sim, mas tem a ver com identidade, tem a ver com instituição, já falamos. E eu ainda vou além. Sabe ali os banners de propaganda? Eu não sei se isso pode. Eu tiraria um dos banners que fica bem na frente do símbolo. Eu ali deixaria um aberto, para que os símbolos do São Paulo sempre fosse visto pelas câmeras e nunca atrapalhado pelo banner. Isso sou eu, mesmo que isso incorresse a ganhar um pouquinho menos de dinheiro. Mas continue. Não sei nem se juridicamente pode, é só uma opinião bem... Assim, o lance é claríssimo. É só que isso que eu queria deixar registrado, a expulsão ela é óbvia, e aí fica muito mais claro o jogo do São Paulo. 2-0, já tinha muito espaço, o São Paulo já podia ter feito o terceiro antes da expulsão, e depois da expulsão podia ter feito o terceiro de novo, foi fazer um outro lance também muito claro, lance de pênalti. Acho que eu até me expressei mal no Twitter, porque eu falei, na regra tosca, no Brasil hoje sim. Existe uma regra tosca de pênalti. Eu falei, que dentro dessa regra, nem eu, dentro dessa regra tosca, o pênalti ele é escandaloso. Ele é escandaloso. Sim. Dentro de uma regra. Ele tá com o braço para trás e no momento do chute, ele posiciona o braço. Não é nem por isso, é porque o braço tava ali descolado do corpo mesmo. Isso na regra tosca. Pior, ele tava com o braço para trás na hora que o jogador vai chutar, e na hora do chute ele abre um pouco o braço e... Que é o meu ponto, justamente assim, numa regra normal seria pênalti de qualquer jeito. Numa regra honesta, seria pênalti de qualquer jeito, porque ele claramente joga o braço ali, ele tá com o braço para trás, na hora do chute ele solta o braço e faz o movimento. Então assim, é pênalti. Teve até um lance parecido, salvo engano, acho que foi Barcelona e Betis, só que o jogador evitou um gol, assim. Obviamente ali ele estava com o braço até um pouco mais aberto, até um pouco mais escancarado, mas é isso, o jogador vê que não vai chegar e joga o corpo com o braço ali na direção, movimenta o braço em direção à bola, é pênalti. Nessa regra atual, o pênalti é escandaloso, numa regra normal é um pênalti claro, mesmo assim, que de novo, aliás, é mais um pênalti claro que o São Paulo tem no campeonato, que o árbitro tem que esperar chamar o VAR. Aí depois, por isso que eu não gosto daquelas listas, aí vem a lista lá do decisões mudadas pelo VAR. Aí o São Paulo hoje teve duas. Pô, a expulsão ela é clara, o pênalti é gritante, é bizarro, o árbitro estava de frente pro lance, foi quase tão claro quanto o pênalti que o São Paulo teve contra o Flamengo no Maracanã, que é bizarro de claro, o Bruno Alves teve um bico absurdo, o árbitro viu o lance, aí tem que esperar chamar o VAR. Então, eu não consigo entender que necessidade é essa que tem de chamar o VAR em lances tão claros, né? Reinaldo bate muito bem, faz 3-0, e aí o São Paulo vai pro vestiário escolhendo o que faz no segundo tempo, porque além do 3-0 com um jogador a mais, você tem um adversário morto, um adversário moralmente, o Botafogo está desesperado e dificilmente, se algo muito sério não mudar, vai conseguir escapar de um rebaixamento. E aí você está pegando o líder do campeonato fora de casa. Um time que não perde há 16 jogos no Morumbi desde o Mirassol. Pelo menos foi o que a transmissão falou, eu não chequei, eu sempre checo essas coisas com o Alexandre Gisbert, não consegui falar com ele, senão de tarde, mas no Campeonato Brasileiro não perde há muito tempo também, desde aquele jogo do Atlético, que ainda teve a polêmica da arbitragem, que é a única polêmica de VAR reconhecida, né, que se reconhece um erro do VAR. Então São Paulo é um time que não perde, o Botafogo era um time que não ganhava. Né? Acabou dando a lógica. Agora, para quem acompanhou a transmissão pela Globo, a gente acabou acompanhando porque tem uma diferença de segundos, não é de milionésimos, é de segundos mesmo. Aqui na minha transmissão estava com uma diferença de quase 10 segundos. É bizarro mesmo. Dá para você ver o lance e voltar e depois ver na Premiere. O clima no banco do Botafogo era fúnebre. Os jogadores isolados. E uma coisa que foi dita durante toda a transmissão e que a gente tem que enfatizar aqui, depois que São Paulo construiu o placar já de 2-0, as jogadas que São Paulo fazia de ataque, que resultavam em chutes, em que o Diego Cavalieri hoje jogou muito, né? Jogou muito bem, fez defesas importantes, mas quando ele fazia defesa, ou a bola ia na trave, foram 3 bolas na trave, uma delas com uma defesa monstruosa do Cavalieri que eu citei, os jogadores do Botafogo nem estavam reclamando, ou se cobrando, ou se xingando. Não, era simplesmente baixava a cabeça, porque era algo inevitável. Tanto é assim que se o São Paulo tivesse
não tivesse tido o azar das bolas na trave, poderia ter construído 6-0 que o Alexandre Gisbert estava esperando, né, para esse jogo aí. Era possível de construir esse placar. O Reinaldo bateu bem em pênalti, mas assim, o craque, né, foi escolhido na transmissão o Brenner, mas que golaço do Hernanes, né? Vamos falar, até os 10 minutos, Fernando Diniz do segundo tempo, Fernando Diniz correu um risco, para mim, desnecessário. Por mim, na virada do intervalo, ele já viria com as substituições para não correr o risco de perder o trio do meio de campo. Isso quer dizer o quê? Que o Fernando Diniz acertou na escalação, que o Fernando Diniz acertou na proposta de jogo, que foi muito bem, está fazendo um bom trabalho, mas correu um risco desnecessário. Se tivesse perdido um dos 3 jogadores, teria sido um erro absurdo e a gente estaria aqui muito irritado, agora criticando mesmo com a vitória. A gente já perdeu jogadores durante o campeonato por essa insistência de manter jogadores em jogos que já estão praticamente decididos. Esse não era praticamente. Esse jogo estava decidido. Não havia a menor chance do Botafogo de reverter o placar. Já com 2-0, já não havia mais essa chance. O Botafogo chegava muito esporadicamente, arriscou, acho que 2 ou 3 chutes, todos eles para fora e de fora. Não teve nenhuma chance, claro, o jogo já estava decidido, mas ali nos 10 minutos corria o risco de numa jogada alguém tomar um cartão ou mesmo se machucar e, além disso, o desgaste que a gente sempre fala aqui, que os jogadores estão correndo, né? Até teve uma brincadeira do Diniz que ele falou, Luciano quer sair, o Luciano não quis sair, então, desgraçado, vai correr até o último minuto. Essa relação do Diniz com o Luciano, cara, é muito divertida, me lembra muito o Aloysio Voadora, né? O Boi Bandido dando voadoras, eu tô falando no clima, tá? O Luciano se mostra um jogador muito mais, enfim, muito mais surpreendente do que foi o Boi Bandido, mas tem esse carisma, está construído esse carisma, e o lance dele jogando água no Diniz, ali, com o Diniz fazendo, cara, que momento que, assim, era um momento que o jogo estava tão leve que eu imagino que até você tenha sorrido com esse lance. Sim, do Luciano. Então fica assim, então. Um lance bobo. A questão, só um ponto, assim, eu concordo com o que você falou na volta do intervalo, tá? Mas aí a gente tenta entender o que o São Paulo tentou fazer, porque como as alterações, as 3 vieram com 10 minutos, e o Diniz ainda cobrou um pouco do time, e você vê também algumas movimentações no campo, o que me parece que o São Paulo tentou fazer? O São Paulo tentou treinar nesses 10 minutos. E sem falta de respeito, respeitosamente, mas São Paulo não tem tempo para treino. O que você pode fazer? Você sabe que um jogo está decidido, você sabe que você pode dosar a intensidade do jogo. São Paulo treinou durante 10 minutos. Treinou movimentação, treinou infiltração, conseguiu chegar, jogou bola na área, sempre no segundo pau. Quando o Benevenuto é expulso, o Forster, que estava de lateral esquerdo hoje, vai para a zaga, e aí os laterais do Botafogo não tem mais força no jogo aéreo, e aí o São Paulo tentava sempre essa bola no segundo pau para pegar o jogador que vem de trás contra o lateral. Então, houve esse treino e depois de 10 minutos saiu. Só que quando o São Paulo perdia a bola, você via, teve um lance com menos de 1 minuto, que eu não lembro quem erra o passe, aí tem um contra-ataque, o Caio Alexandre domina a bola no meio campo, o Luan marca ele, o jogador de costas. Ao invés do Luan colar no cara e tirar o espaço, o Luan abre os braços e dá um passo para trás e fala, eu não quero nem chegar perto dele. Então o São Paulo controlou o jogo com 3-0, no sentido assim, eu não vou entrar em dividida desnecessária, eu não vou correr risco de tomar cartão, eu não vou nada. Mas é um perigo, cara. Eu concordo, eu também não teria feito, eu só estou tentando entender o que aconteceu. Sim, você está explicando o que aconteceu. Curiosamente, até porque... como eu separei nesses quadros que eu te falei, eu coloquei sem troca nos 10 minutos. E não tinham acontecido ainda os 10. E logo depois dos 10 o cara trocou, porque eu achei que era o máximo que ele ia dar. 10 minutos. E o risco, além do cartão, no lance bobo, o Ricardo Marques, cara. Você pode tomar cartão a qualquer momento.
no lance do Luan, o Botafogo já está numa situação de desespero, o jogador já vem tomando decisão errada, está muito pressionado. Você pode correr o risco de uma contusão séria ali sem necessidade. Risco, mas pode machucar no treino, pode machucar domingo, pode machucar não sei quando, pode machucar na viagem, pode machucar de qualquer jeito, só que era um risco desnecessário. Você estava correndo ali contra um time que já não estava exatamente competindo naquele jogo, já era um time que já estava com a cabeça longe, podia perder a temperatura e começar a dar butinada. Então, eu achei um risco desnecessário. Como pareceu quase acontecer, teve uma jogada que claramente o jogador do Botafogo dá uma cotoveladinha no Igor Gomes ali, meio desnecessária, né? Não achei tanto. Mas achei que foi sem querer mesmo. Achei que foi sem querer. Tudo bem, mas não desse, mas podia acontecer, exatamente. Podia acontecer. E aí que eu tô falando, se acontece, e por isso que eu falo que eu entendo o que o Fernando Diniz tentou fazer, mas o risco para o Fernando Diniz é muito grande. Porque se acontece uma coisa dessa fora do alcance ali, a pressão ia ser tão grande e poderia fazer uma diferença tão grande no clássico que eu não acho que compensasse. Mas enfim, valeu pelo espetáculo. Valeu. E as mudanças, para mim, foram as mais urgentes possíveis. Por um motivo simples. Os 3 jogadores de meio de campo que saíram são os 3 que menos tinham substitutos à altura, e eles estavam pendurados, e Gabriel Sara, Luan e Igor Gomes, dos que estão em campo, costumam ser os jogadores que mais correm e que mais têm a obrigação de correr. O Gabriel Sara e o Igor Gomes, muita movimentação para trocar de lado, hora um está na direita, hora o outro na esquerda, os outros jogam juntos, se aproximam para fazer jogada do mesmo lado do campo, junto com o Juan Fran, o Reinaldo. Então eles se movimentam muito e sem a bola eles têm que voltar para marcar os laterais adversários. O Luan, a mesma coisa, para fazer a marcação de meio de campo. Então, além do cartão e além de não terem substitutos exatos para a posição, seria Vitor Bueno, seria um improviso do Tietchan, que estava em campo, podia tomar cartão também, tem a parte física desses atletas, eles foram os primeiros a sair, achei um acerto. Depois o Diniz tentou uma experiência ali com o Pablo, que quando jogava com o Antony já tinha feito o jogo dele aberto, então não era exatamente uma novidade. Depois ainda poupou o Juan Fran. Eu teria poupado o Reinaldo por uma parte física, uma parte de cartão, mas também o Reinaldo já no fim do jogo dosando o ritmo. São Paulo num ritmo de treino, repertório para chutar de fora, repertório para fazer jogada pela linha de fundo, chegar na linha de fundo, tocar para trás, chegar na linha de fundo, jogar na área, fazer infiltração, ou tentar uma infiltração, aproximação de Nestor e Hernanes. Aliás, as substituições, além de quem saiu, quem entrou também foi muito correto. O Vitor Bueno é sempre utilizado, então precisa estar com ritmo de jogo e precisa ganhar um pouco mais de confiança. Pena que a bola bateu na trave. Hernanes a mesma coisa, é uma opção. É ótimo que tenha feito um golaço, porque é outro jogador que vai precisar de confiança também, eventualmente pode ser utilizado em um jogo de dificuldade, se alguém não tiver disposição e precisa ganhar esse ritmo, porque faz 2 anos que o Hernanes não consegue uma boa sequência técnica, e o Rodrigo Nestor, naturalmente, para ganhar minutos em um jogo já decidido, se desenvolver no profissional, pegar minutos importantes como jogador. E o São Paulo parou na trave 2 vezes, o Cavalieri fez algumas defesas fantásticas. Não, no segundo tempo, né? No primeiro teve a do Brenner, no segundo tempo 2 na trave, o Cavalieri fez a defesa do Luciano, é um milagre, é um absurdo aquela defesa, é de cinema. E ainda teve um lance que é impressionante, que não tem dado gol, que o jogador recua para trás, o Brenner não consegue pegar, a bola passa atrás do goleiro, o Brenner não consegue botar para dentro, o goleiro cai em cima. Seria mais um Brenner, o meme que a Vivi sempre coloca. Agora ela tem um seu do Hernanes, que hoje foi utilizado pela primeira vez, mas também foi utilizado pela primeira vez num gol. Mas que golaço do Hernanes. A gente tá falando do Hernanes porque o Rudá tava no grupo aqui, explodindo de alegria, que ele fala que se o Hernanes dá pirueta, ele tá feliz. O Rudá, que é um atleta de polo aquático, que também faz golaço, mas é igual esse do Hernanes. Olha, vou falar, não é para poucos, né? Ajeitadinho ali, o chute, a curva. E é legal ver o Hernanes feliz. O Hernanes recebeu a faixa de capitão do Reinaldo, isso é legal também. Aliás, o clima dos jogadores, o respeito a um jogador do tamanho do Hernanes. O Hernanes é um jogador enorme na história de São Paulo, um jogador vencedor, conquistou títulos, ajudou o time a fugir de uma situação muito difícil e agora faz parte de um grupo. Tanto quanto ele carregou o time naquela situação, ele está sendo carregado nesse momento de dificuldade, mas você vê que é um cara que está brigando, que está lutando para se readquirir sua forma e poder ajudar mais o clube. Nossa, virou já meme no grupo
o Luciano jogando água. Cara, a galera é muito rápida. Mas assim, tá tão divertido isso, tá tão gostoso de ver o São Paulo. Isso tem que ser preservado. Eu tô falando isso para registro. Porque, assim, uma coisa que a gente tá falando aqui olha, o trabalho do Fernando Diniz não é tão ruim quanto pintam. Olha, o trabalho dele é mediano. Nesse momento, para mim, o trabalho dele é bom, surpreendentemente bom, nas circunstâncias, no campeonato, com as peças que tem. E se ele saísse, como muitos queriam, se ele tivesse que sair, se por alguma razão a coisa não começasse a funcionar, o legado que ele deixa é enorme, talvez um dos maiores legados dos últimos anos de trabalho no São Paulo, dos técnicos recentes, em relação à movimentação do time, em relação ao desenvolvimento de atletas jovens, em relação ao clima que ele conseguiu construir aí, que se acontecer alguma coisa, você ainda consegue resgatar. É um trabalho muito legal, um trabalho muito bacana. Tá gostoso de assistir jogos do São Paulo. Aí vou falar, mas o Botafogo é um adversário fraco. Sim, infelizmente, porque o Botafogo é um time grande, infelizmente hoje é um adversário fraco, mas o São Paulo consegue se impor diante de um adversário fraco, consegue ganhar partidas de adversários difíceis, consegue ganhar clássicos, consegue se manter na liderança de um campeonato, consegue se manter num outro campeonato, eliminando duas pedreiras. Olha, eu não sei se esse trabalho resultará em título, mas que fique registrado. É um bom trabalho do São Paulo, é uma temporada acima das expectativas, acima das minhas expectativas, acima das expectativas do Gabriel, e isso precisa ser registrado, porque se a coisa vira, se acontece, aconteceu o Covid, a gente perdeu jogador em momento importante, se o time perde um jogador, como aconteceu naquele trabalho do Aguirre, se acontece qualquer coisa do gênero, a gente precisa lembrar que o trabalho estava sim sendo bem feito, e a gente precisa tirar essa pecha dos fracassos do Diniz e reconhecer o trabalho dele de treino. Essa coisa que o Gabriel falou agora há pouco, do Sara e do Igor Gomes, essa movimentação é Fernando Diniz. Aliás, se não é o Fernando Diniz, não tinha o Sara. Os gols também, os gols principalmente. Os gols de hoje, os gols dos últimos jogos. Falamos isso também no jogo contra o Sport, no jogo contra o Goiás, são gols desse São Paulo aí. São gols que o São Paulo cria, não são gols que aparecem. O São Paulo, em alguns outros anos, fazia os gols que apareciam, os jogadores ali tinham uma qualidade técnica, porque você via que não era um padrão, o time não buscava, às vezes, algumas jogadas, e as jogadas saíam em um jogo esporádico, aí saía um hoje, o outro daqui 5 jogos. Era um negócio que você via que não era claramente treinado, diferentemente desse time, que consegue criar... Com pouco tempo para treinar. O time tem que treinar em jogo. Olha, eu vou fazer uma comparação terrível. As pessoas vão querer me matar. Mas é como os Beatles que tinham que compor no avião. Isso, deve ser. O São Paulo tinha. Não, então, isso. O São Paulo tem que usar 10 minutos de um jogo tranquilo para fazer ali alguns testes, porque vai pegar o clássico contra o Corinthians nesse esquema que a gente falou. Amanhã é regenerativo, daí. Amanhã você consegue treinar sexta e sábado um treino um pouco mais leve. Você entendeu? Assim, eu não estou comparando qualidade, nada disso. Só estou falando assim, o time precisa achar essas soluções criativas para treinar, porque nem esse tempo, nem esse espaço está tendo, em função de uma pandemia que está atrapalhando o futebol mundial. Todo mundo tem dificuldades diferentes, times grandes que não estão conseguindo se impor, times pequenos que às vezes causam dificuldades. A gente viu o Boca eliminando agora há pouco o Inter nos pênaltis. Né? Não foi um jogo tranquilo, independente da fase. A gente viu o Santos quase ganhar do Grêmio. Né? Tudo isso está acontecendo no futebol. São resultados bem imprevisíveis se a gente parar para pensar. Então, só a título disso, que eu fiz essa comparação, não é uma comparação desrespeitosa. Estou falando assim, é o São Paulo do Diniz que nesse momento merece elogios. Tanto o São Paulo por ter mantido o Diniz, quanto o Diniz pelo trabalho desenvolvido. E os jogadores que estão cumprindo muito bem o papel. Eu achei não, mas um seguidor falou, Rojas, apostava no Rojas no jogo de hoje. Eu não sei, o Rojas está voltando. O Diniz certamente está observando o jogador, vai saber a hora de colocar ele, se é agora, se não é. Talvez nem seja nessa temporada, mas ok, o cara está relacionado, está ali no grupo, a gente não sabe qual que é a condição. O contrato dele acaba essa temporada, então não sei se o São Paulo vai renovar até o fim de 2021. Essa temporada, não esse ano. Em relação a... Em treinos, entendeu? Assim, ele pode ser renovado por isso, mas ele pode renovar sem ele jogar.
Pode o Diniz falar, olha, vale a pena manter o cara, vamos fazer um contrato de risco aqui, 3 mesinhos, sabe? Alguma coisa assim. Mas enfim, eu acho que ele não vai entrar, até porque no ano que vem o Campeonato Paulista vem direto, então se o São Paulo tiver uma quantidade de jogadores, é importante nesse ponto também. Mas você falou que o momento tá gostoso, o que me passou na cabeça, que era até o que eu ia registrar quando a gente fosse falar do caso do Luciano com o Diniz ali na beira do campo, ele se entendendo, aquele clima já... Foi no momento da contusão do Cavalieri, já estava ali no fim do segundo tempo, 3-0, então o Diniz berrando o jogo todo, orientando o jogo todo, né? Isso sempre aconteceu, só que por um momento falava, ele só grita, vamos São Paulo, ele só grita, manda no jogador tomar não sei aonde, assim, sempre aconteceu, só que parece que só tá aparecendo agora. No jogo contra o Palmeiras, por exemplo, ele orientava a hora de fazer a pressão. O Luciano ameaçou fazer uma pressão no segundo tempo, o Diniz, não, volta que ainda não é hora da pressão, berrando pro Luciano, e o Luciano recompõe. Mas quando eles estavam ali brincando, eu pensei, cara, que jogo gostoso esse. Porque esse jogo aconteceu no Campeonato Paulista, você vê o jogo e fala, tudo bem, mas não é aquela, não é a mesma sensação, porque hoje era um jogo importante, o jogo do Campeonato Paulista, desculpa, o jogo não é importante, o jogo não vale nada, o jogo é nada, o jogo de fase de classificação do Campeonato Paulista, o São Paulo às vezes tem um jogo desse contra o Oeste, que é o lanterna do Campeonato Paulista, aí você olha e fala, pô, legal, foi 4-0 o jogo, e você fala, pô, legal, vambora. E você sai de lá, sai feliz, legal, o time ganhou confiança, treinou, porque é para isso que serve o Campeonato Paulista, só que não é a mesma coisa do que o time está sendo líder e você precisa ganhar o jogo, porque é um jogo que você é favorito contra o adversário que não está bem, para você abrir uma vantagem na liderança do campeonato. E o time consegue jogar bem, jogar com muito repertório de jogo. São Paulo hoje tem repertório de jogo. Não sei quanto tempo vai durar, mas consegue se poupar, garantir repertório, inteligência. Garantiu a liderança do primeiro turno. Eu sei que isso não tem importância, mas assim, garantiu a liderança do primeiro turno. Né? O primeiro turno lá, como o São Paulo tinha jogos, se o campeonato corretamente, São Paulo estaria na liderança no primeiro turno. Terminou o primeiro turno na liderança. E aí você consegue curtir isso, sabendo que no segundo tempo você está torcendo ali para o time se poupar, para ninguém tomar cartão, para os caras não se machucarem, não se cansarem, e mesmo assim, com tudo isso, é bola na trave, é goleiro fazendo milagre, é o time tabelando, é o Vitor Bueno que hora tá na esquerda finalizando de fora da área, hora tá na direita dando assistência pro Luciano cabecear e gerar outra bola na trave, o lateral fazendo ultrapassagem, bola para trás, finalização que deveria ter sido gol, não pegou bem na bola, foi em cima do goleiro, um ídolo faz um golaço. É muito bom. Então, o jogo de hoje ele foi muito gostoso nesse sentido, foi algo muito agradável de se viver, porque faz muito tempo que a gente não vive algo assim. Né? Até na época do Aguirre, as vitórias eram um pouco mais difíceis quando o São Paulo teve aquele grande primeiro turno. Contra o próprio Botafogo, São Paulo sai atrás, aí vira, aí faz o terceiro, aí toma o segundo, aí o jogo fica aquele 3-2. O jogo contra o Sport, por exemplo, não é igual hoje. O Sport agora há 3 dias, não é igual hoje. Hoje é muito mais legal. O Aguirre nunca teve o elenco tão na mão quanto tem o Dorival, nem até porque era outro elenco, com outra... Não, sim, né? O elenco tem muito mais qualidade, mas o Aguirre nunca teve o elenco, nem o Dorival, como tem agora o Diniz. Talvez quem tivesse quem tivesse na mão um elenco, mas tinha jogadores que não eram tão do bem, e aí eu posso citar o Michel Basco e o Osório. O Osório também trazia um clima muito bom entre os jogadores, mas aí tinha o Michel Basco para atrapalhar, para dar uma... né, para criar ali todo aquele... Para equilibrar. Para desequilibrar tudo. Por isso que a gente fala às vezes. Mas assim, acho que é o segundo ou terceiro jogo que você assiste com tranquilidade. Que esse a gente não conseguiu falar no intervalo, porque você foi burro. Mas normalmente, você foi burro que você deixou o telefone silencioso, quebrou uma tradição. Se der azar pro próximo jogo, eu vou ficar muito irritado com você e vou te culpar. Já tô te culpando. Cara, eu tô a ponto de sair daqui e dar uma volta no Morumbi, que eu fui passear com a Vivis hoje e não deu para passar no Morumbi. Não deu tempo, eu tava muito cansado. Eu tô a ponto de pegar o carro e dar uma volta no Morumbi. Eu sei que você vai, porque a Vivis já tá deitada. Eu sei que você vai. Isso que eu vou acordar amanhã às 5 da manhã. Então, para vocês que estão assistindo, ver o nível de idiotice nosso. Que não tem nada a ver, não é que a gente acredita em nada. É só porque tá um momento tão gostoso que eu quero aproveitar e celebrar um momento bom do São Paulo. Entendo que o clássico vai ser muito mais complicado, muito mais difícil, porque é clássico, porque tem um monte de coisas, mas assim,
dá para você ter um pouco de confiança. Poxa, no clássico. Hoje você vê o São Paulo, eu não vejo o São Paulo como ainda favorito para ganhar título, mas cada vez mais ele está mais perto disso, está conquistando os objetivos, cada vez se credenciando mais, mas tem que ser pé no chão, jogo a jogo. Agora, você consegue acreditar, você consegue pensar, será que São Paulo não enfrenta o Grêmio? Se o São Paulo pegar e passar pelo Grêmio, tem o desafio do Palmeiras. É possível passar pelo Palmeiras? Não é favorito em nenhum desses jogos, mas esse São Paulo pode dar trabalho, pode até vencer, pode ganhar o clássico, mas não vai ser fácil. Mas assim, você consegue até acreditar, poxa, será que o São Paulo consegue não tomar cartão contra o Corinthians? Será que o São Paulo consegue preservar esses jogadores contra o Atlético para a gente poder devolver um pouco daquele injusto jogo do primeiro turno em que uma decisão errada de VAR, errada, não é? Foi um erro da tecnologia e o único reconhecido, olha, erramos aqui na tecnologia e anulamos um gol do São Paulo legal, virou uma goleada e última derrota do São Paulo no Brasileiro. O São Paulo poderia ainda estar numa situação muito melhor do que já está. Então, eu não sei, é um trabalho muito legal, é um trabalho que traz muita empolgação, mas é muito importante que tenhamos o pé no chão, que tenhamos a consciência das dificuldades, que tenhamos a consciência de que é um time que é um elenco curto, se um jogador machuca, é um trabalho para conseguir substituí-lo. Hoje a gente não tinha um substituto ideal para o Daniel Alves, mas o adversário não necessitava de ter esse Daniel Alves em campo. E é bom que o Daniel Alves teve aí é por isso que eu disse durante a live que, assim como o São Paulo fez contra o Fortaleza, eu arriscaria poupar alguns jogadores no jogo de hoje, porque eu acho que daria para fazer muito pelo nível que o São Paulo está hoje, pelo nível que o Botafogo está. Só para finalizar, duas coisas. O jogo de hoje ele mostra muito na essência o quanto o campeonato está difícil. E está muito difícil. Eu tinha citado o São Paulo tendo facilidade para bater o Goiás, enquanto o Grêmio, pouco antes, 3 dias antes, tinha tido dificuldade para bater o Goiás em casa. Não dificuldade, mas tinha sofrido muito mais do que o São Paulo e tido um placar muito mais apertado do que o São Paulo. E aí você tem o Grêmio fazendo 4-0 no Vasco, em casa, e o São Paulo empatando com o Vasco em casa. Você tem um Atlético Mineiro que terminou o jogo contra esse mesmo Botafogo acho que uma semana, 10 dias, pouco tempo, não lembro exatamente quanto faz, mas faz pouquíssimo tempo, terminando o jogo, todo mundo atrás da linha da bola, dando bico para frente, o Botafogo empurrando o Atlético para trás, que não tinha qualidade, não tinha nem físico para isso, mas chegou a ter bola no 40 e pouco do segundo tempo, o jogador finalizando na pequena área e ganhando de 2-1, e hoje o São Paulo fazendo 4-0 sem o menor esforço. Então, assim, jogos contra times, às vezes, que estão muito mal, que estão lá embaixo, eles acabam sendo mais difíceis um dia do que no outro. Uma bola muda o resultado completo do jogo, muda o curso do jogo. É muito equilibrado porque é muito jogo seguido, é muito jogo, é um em cima do outro. Uma hora você tá mal, outra hora você tá bem. O Santos, né, teve perda de jogadores, hoje foi lá com o Grêmio, quase tirou a invencibilidade de 16 jogos do Grêmio em todas as competições, foi para 17 com pênalti discutível aos 10 do segundo tempo, a bola bateu ali, não dá para ver direito, não dá para ver direito onde a bola bateu, porque se bateu na parte da manga do jogador, não é mais mão, então é um negócio muito complicado. Então é bom a gente ter isso, e o São Paulo o São Paulo teve uma sequência um pouco menos difícil contra times que não vão brigar exatamente na parte de cima da tabela, pelo contrário, e 6 jogos nesse campeonato, mesmo com uma sequência fácil, teoricamente, é difícil você manter uma boa pontuação. São Paulo fez 14 de 18 pontos. É muito alto, é muito alto. O São Paulo está agora com, desses 14, agora são 12 pontos seguidos. São 4 vitórias seguidas no campeonato. É muito difícil isso, é muito difícil. É por isso que o São Paulo não só chegou na liderança, apesar dos jogos atrasados, mas conseguiu abrir essa vantagem. Só que essa vantagem, ela não é, agora a gente vai se empolgar, porque tem muito detalhe para acontecer, a gente já falou coisa comigo, não vou me estender agora, mas é muito mérito esse momento do São Paulo. E para finalizar só da minha parte, o lembrete de sempre. Sim, o lembrete de sempre, que eu falei que eu ia registrar em todos os vídeos, de novo, o time muito bem. Hoje o Brenner acabou de ser eleito aqui o melhor em campo, óbvio, um gol, bola na trave, assistência pro gol do Hernandes, enfim, falou que o mérito do crescimento do time dedicou aos companheiros e dedicou muito ao Diniz, a relação do Luciano com o Diniz, a relação do Luciano com o Diniz com todo o elenco. O São Paulo está muito fechado.
o trabalho está dando certo. O São Paulo está com a engrenagem toda dentro do futebol funcionando. Isso tem muito a ver com o dia a dia. Tem gente que acha que o jogo é 90 minutos, agora ninguém faz nada até domingo, fica todo mundo dormindo em casa, ninguém se fala, e aí domingo se encontra todo mundo e vai jogar. Não, o dia a dia é importante. E sábado tem eleição. Então o São Paulo precisa manter essa engrenagem funcionando, esse trabalho, no mínimo, até o fim da temporada. E o lembrete de sempre, muito cuidado aqueles que têm outras prioridades nesse momento. Outras prioridades que não seja o futebol do clube, a manutenção desse trabalho, a instituição na frente de tudo. Que tem interesse em saber quem que vai ser o não sei o que lá da nova gestão, que eu quero mandar isso aí embora. Hoje foi um dia, inclusive, para quem tem Twitter, muito marcante e que caiu máscara de muita gente, muito blog que se diz do São Paulo, essas coisas, caiu muita máscara de qual é a real preocupação de algumas pessoas. Algumas pessoas, a preocupação delas é começar logo uma nova gestão, mandar A embora, B embora, trocar, falar do passado que não sei o quê, porque em 2018 fez não sei o quê, no momento em que o time está desse jeito. Então eu vou falar isso todos os vídeos, porque é importante, porque o torcedor não pode ser feito de massa de manobra. Tá? Seja com vinda de Muricy, não estou falando que a vinda do Muricy é só massa de manobra, mas se você ficar só empolgado, chegou o Muricy, ai que lindo, vai ficar tudo lindo, e aí você chegar em janeiro, entra Muricy e sai toda uma estrutura, você vai ser enganado. E o São Paulo vai ser enganado. Pior, vai ainda prejudicar o Muricy, porque o Muricy não vai conseguir desenvolver o trabalho dele e a galera ainda vai ficar mais Não sei se vai, eu não sei se vai. Eu sei que não é para mexer. Eu não quero descobrir se vai. Eu não quero descobrir se vai. Ele pode fazer o melhor trabalho de coordenação, que hoje o São Paulo não tem essa função, ele pode fazer o melhor da história. Eu não quero descobrir se ele vai fazer o melhor da história enquanto o time já está bem. E não é que está benzinho, o time está caminhando muito bem, o time está dando uma esperança real. O time está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Não mexa. Só para fazer uma comparação, é a mesma coisa, Sara e Brenner, hoje, titulares absolutos. Você julgar eles por aquele começo de adaptação no São Paulo lá atrás. E aí, o Brenner perde um gol, olha lá, tem que mandar embora esse Brenner. Não, mas o cara tá bem. Não, tem que mandar embora e trazer um jogador novo. É exatamente a mesma coisa para a gente fazer a comparação dessa tentativa de mudar no meio da temporada. E veja, não somos contra a prerrogativa do presidente fazer as escolhas que tiver que fazer. Mas espere para fazê-las. Termine um trabalho. Não jogue tudo pro ar e depois vai querer culpar pelos erros do passado, porque se você sacar o Brenner do time hoje, justificando o começo dele difícil lá, na época que ele não estava se firmando, ou tirar o Sara hoje do time, justificando aquele período que ele estava se adaptando ao profissional, aí, meu filho, você vai fazer uma grande bobagem pro time. E quando eu falei do Muricy, não é? Eu tô falando assim, o Muricy, se você tira toda a estrutura, o trabalho, a engrenagem está funcionando, a possibilidade maior é de dar errado, e se der errado, é mais um ídolo que a gente vai colocar numa situação difícil, desnecessariamente. Já vai trazer o Muricy, ok, mas deixa a estrutura, deixa a coisa funcionar, deixa o Muricy participar disso, até porque isso está funcionando nesse momento. Não há garantia nenhuma, as dificuldades são imensas, mas o que está sendo conquistado até o momento está acima das expectativas. Acho que é isso, acho que a gente amarrou tudo bonitinho, né? Para fazer os nossos 40 e quase 5 minutos padrões de vídeo de jogo que a gente aumentou. A gente pede desculpas para quem não gosta. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo, não. É um momento, um recorte muito específico. Até esse fim de semana eu mandei mensagem para 2 amigos meus falando: tá um momento agradável, muito agradável. De uma maneira geral. Então, assim, dá para curtir esse momento, até porque o São Paulo fez as suas, aspas, obrigações nesses 6 jogos, como eu falei há pouco, e agora vai ter uma sequência absolutamente complicada. Até domingo, até depois quarta-feira, até a Copa do Brasil, dá para curtir esse momento. E é algo tão raro nos últimos tempos que dá para curtir. Só que curtir não é aplaudir tudo, não é ficar bobo, não é esquecer, fechar o olho para as coisas. Curtir é aproveitar esse momento, é saber que quando tiver alguma coisa errada, tipo as pessoas que estão mais preocupadas com política do que com o bem do clube, aí a gente vem aqui e fala, mas sem deixar de ficar absolutamente alegre com o que o São Paulo vem fazendo dentro de campo. Tá isso? Muito bom, cara. É isso. Já tivemos muitos. É isso, mas é que tá tão gostoso esse clima de bate-papo que eu sei que a galera só tá vendo, não tá vendo a gente ao vivo, mas como a gente tá fazendo muito live, eu sempre sinto que a galera tá vendo a gente agora, sabe? Como se a gente estivesse fazendo ao vivo, porque como não tem corte nenhum, é meio que fica assim.
Não tem, não é ao vivo, tá? Não é ao vivo. Não tá. É isso. Então, quebramos a ilusão. Um abração para todo mundo, e como a gente sempre diz, Vamos São Paulo.